Como escolher o melhor tipo de financiamento para a sua empresa? Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Finanças em Foco. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante que é justamente a busca de um capital de terceiro, qual a melhor fonte, o melhor momento. Fique conosco então porque certamente valerá muito a pena. Antes eu quero te fazer um convite. Inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ative o sininho, porque quando nós postarmos conteúdo, você será avisado em primeira mão. Olha que bacana. Fique na liberdade, inclusive, também de compartilhar esse vídeo com um amigo, e se você quiser também comentar, porque o seu comentário, ele faz total diferença. E sabe qual que é a diferença? Se realmente o seu comentário for indicando o conteúdo, dando uma opinião que realmente vai agregar valor, eu gravo esse conteúdo, olha que bacana, para que você tenha mais bagagem e tome a decisão assertiva aí no seu dia a dia enquanto empresário. Combinado assim? Vamos então iniciar falando que toda empresa, independentemente da sua localização, do ramo de atividade, ela pode em algum momento da sua existência sentir a necessidade de ter um capital de terceiro. Quando eu falo de capital de terceiro, eu estou falando de um recurso que não foi produzido necessariamente pela empresa. Aquele recurso que é o capital próprio é aquilo que já inicia ali com o investimento dos empresários, depois com o movimento da sua venda, do seu serviço, ela produz um capital próprio. Entretanto, diante de algumas circunstâncias, seja para aquisição de um equipamento, de uma ampliação da empresa, algum momento pode ser que surja a necessidade então de buscar recursos fora deste contexto do capital próprio. Aí vem aquela inquietação: ô Luiz, onde eu busco recurso? Onde eu encontro a melhor taxa? Quem pode me ajudar nessa hora? Ou seja, o intuito desse vídeo de hoje é justamente trazer um panorama, uma visão de como você pode então se portar, proceder quando essa necessidade acontecer, tá? E eu quero iniciar citando então a primeira fonte, onde basicamente quase todo empresário vai buscar recurso quando precisa de um capital de terceiro. Estou me referindo o quê? Aos bancos, às instituições financeiras. Então, diante de uma necessidade, o empresário chega até o gerente, onde possui principalmente ali uma particularidade no atendimento, até porque cada banco ele tem a sua política de atendimento, sua política interna, e ele vai então em busca deste capital para poder, seja o giro da empresa, seja na imobilização, seja qual for a necessidade do empresário naquele momento. Mas onde é que reside uma preocupação quando se busca um recurso em um banco? Geralmente os bancos eles têm a sua política interna, cada qual trabalha com as suas metodologias e taxas diferenciadas também no que diz respeito a qualquer que seja o empréstimo. Alguns bancos pedem garantias, outros não, enfim, cada um tem realmente a sua particularidade. O detalhe que eu chamo a atenção nesse momento é que eu tenho observado que muitas vezes o empresário, por falta de pesquisar, planejar, ele embarca na primeira opção que ele encontra pela frente. Não olha a taxa de juros, ele não lê o contrato que assina, ele não se preocupa com a garantia que ele está oferecendo, ele não se preocupa, por exemplo, com toda a estruturação econômica do país, com todos os cenários externos que podem interferir no pagamento das parcelas deste empréstimo, enfim. E ele vai direto ao banco ali e às vezes por falta de conhecimento mesmo, ele assume uma dívida que aparentemente naquele momento vai suprir e sanar uma necessidade, porém ele pode estar causando um grande prejuízo para lá na frente, então, ele não saber até mesmo como resolver, tá? Então, a dica que eu coloco aqui, pesquisa. Não importa que eu trabalhe com determinado banco, mas se eu tiver a possibilidade do banco B, C, D, E, eu vou fazer essa busca em outras frentes também que oferecem a mesma linha, tá certo? Uma das opções baratas que eu tenho observado no que tange a bancos é justamente a gente encontrar quando essa configuração trata de uma cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito, por ser um olhar um pouco diferenciado, onde realmente eles têm assim, o foco ali de entender a necessidade daquele cooperado, de entender aquele momento, eles geralmente também procuram
trazer ali uma taxa diferenciada quando acontece esse empréstimo. Lembrando que, independente aí do banco, eles vão pedir a maioria garantia, vai pedir faturamento, extrato bancário, enfim, eles vão certificar de toda a garantia que realmente aquele capital que está sendo liberado, eles vão ter o retorno dele através do pagamento das parcelas, tá? Mas a primeira fonte que se busca é realmente banco, e fica essas dicas aí de pesquisar e pichinchar e fazer tudo que tem direito, e principalmente leia o contrato que você está assinando. Vale dizer que geralmente é um contrato com umas letrinhas bem minúsculas, onde no afã ali de ter acesso àquele recurso, você não para ler aquele contrato, e eu digo ali, pode estar cometendo um grande erro. Então pare, leia, se não entendeu, geralmente nós temos alguém da área jurídica pertinho da gente, né? Procura, troca uma ideia com essa pessoa, fala, olha, eu gostaria que você olhasse o contrato, se realmente eu estou fazendo a coisa certa, pede a opinião do contador da sua empresa, de algum profissional da área financeira que entende de todo esse cenário aí de financiamento, de empréstimo, para que realmente você tome a decisão concreta. Mas uma dica que eu digo, independente quais sejam as fontes que você venha buscar esse capital que você vai movimentar aí para essa finalidade, que você não modifique a finalidade, não desvirtue o objetivo. Não adianta você pegar um capital de terceiro e aplicar no seu bolso, tá? Existe uma teoria que nós contadores entendemos muito bem, que chama teoria do proprietário. E essa teoria é tão crucial porque é difícil a gente colocar na cabeça do empresário que a empresa não é dele, que aquele capital não é dele. A empresa tem um CNPJ, ele tem um CPF. Então, enquanto eu não conseguir incutir na mente do empresário que aquele capital de terceiro, ele não é para o meu bolso, eu preciso reverter para que essa empresa que nasceu tão pequena como uma criança e necessita de cuidados, e no tempo hábil, no tempo certo, ela vai ter maturidade, ela vai crescer, eu então vou realmente olhar para esse capital de terceiro com foco empresarial, naquele projeto que eu desenhei, naquele projeto que vai com certeza trazer frutos para essa organização, muito menos o meu bolso, tá? Fica essa dica já na introdução dessa aula, para que realmente você tenha uma visão empresarial, não uma visão a partir da teoria do proprietário, porque quem insiste por essa teoria, ele vai ter grandes decepções, muitos prejuízos e não vai chegar a lugar nenhum. Então, a partir de agora, a ideia aqui do canal Finanças em Foco, como eu te disse, é trazer conteúdos que leve o crescimento empresarial. E essa dica, ela é valiosíssima, você não encontra em qualquer lugar, tá? Tá fazendo sentido? Já está começando a visualizar todo esse processo na tua mente? Vamos então dar sequência para que você tenha outras fontes então de busca de capital de terceiro. Essa próxima fonte que eu quero destacar para você, ela não é tão divulgada, não tão conhecida dos empresários, mas hoje tem no Brasil um monte de plataformas onde se defende a teoria do financiamento coletivo. Então esse financiamento coletivo, ele se baseia de um ponto de vista onde de um lado eu tenho um monte de investidor, quer dizer, aquela pessoa que tem recursos, tem um capital sobrando, que tem uma visão realmente de investimento, e ele canaliza esse recurso para essas plataformas, e essas plataformas então competem, tem um papel ali fundamental de buscar então os interessados nesse capital. Então essas plataformas, elas seriam como uma espécie de uma ponte, um agenciamento, onde de um lado eu tenho um investidor e do outro lado eu tenho aquela pessoa interessada nesse crédito, tá? Vale dizer que geralmente essas plataformas, por serem então por trás toda uma estrutura de investimento, no cunho realmente de ter um retorno financeiro bacana para aquele investidor, geralmente essas plataformas, elas procuram se alicerçar então de garantias reais. Por exemplo, para te liberar um capital, vai te pedir uma garantia como um imóvel, como, enfim, até mesmo um veículo, algo que dê realmente a base para que ela possa então suportar toda aquela estrutura e liberar o financiamento para você. Porém, a gente observa que muitas vezes essas plataformas, onde é munida de toda esse cuidado, essa visão de investimento, eles também trabalham com taxas altas. Por quê? Eles sabem que é como se tivesse uma linha tênue. E essa linha tênue pode ser que aquela pessoa que adquiriu aquele crédito, mesmo
trazendo aquela garantia, ela ofereça algum tipo de risco. Então eles não trabalham muitas vezes com taxas tão atrativas. Eles às vezes liberam até com mais facilidade. Logicamente que eles vão, além de toda a garantia real, eles vão também se munir de relação de faturamento, de extrato bancários. Alguns pedem inclusive informações como cópia de declaração fornecida pelo governo, as declarações, né, do imposto de renda, mas eles têm assim uma facilidade, porque o acesso com esse tipo de plataforma geralmente se busca online. Você vai lá no buscador, busca realmente plataformas que emprestam recursos, pode ser assim o termos de busca, e vai ter ali dezenas delas no Brasil hoje que operam nessa modalidade. Então fica essa dica. Muitas também operam com linhas específicas para algum momento, para alguma tendência. Tem linhas que as taxas diferem quando é, por exemplo, para a imobilização da empresa, quando é para capital de giro é uma outra taxa. Enfim, eles fazem realmente um mapeamento ali da necessidade e, baseado naquilo, aplica-se uma taxa de juros pertinente. Então, vale a mesma regra que eu expliquei em relação aos bancos. É preciso pesquisar, ler, trocar ideia, para a gente não cair, enfim, numa enrascada e depois ter um grande problema pela frente, tá certo? Então fica mais essa dica e vamos dar sequência com uma nova dica para você, que certamente será uma nova possibilidade que talvez passa desapercebido. Você sabia que o governo, ele também financia um capital para sua empresa? Mas como assim? Sim, o governo, desde muito sempre, ele procurou oferecer linhas, logicamente, que o critério é um pouco mais rigoroso, para que quando você quer comprar um maquinário, você quer uma expansão da empresa, um capital de giro, né, para movimentar todo aquele contexto, você consegue. A gente viu um exemplo muito típico quando aconteceu a pandemia, onde as empresas tiveram que baixar as portas, empregado em casa, e ele começou a disponibilizar algumas linhas. Dentre elas ficou tão divulgado o Pronamp, que era uma linha de crédito que se baseava no faturamento ocorrido 12 meses, ou seja, no ano anterior daquela empresa, e a partir então daquela informação de faturamento, existia um estudo técnico ali que o banco que estava fazendo a ponte entre governo e empresa via a viabilidade ou não de liberar aquele recurso. Mas, ou seja, o governo também é uma linha opcional aí quando você busca capital de terceiros, tá? Eu quero citar uma outra linha que é bem comum também, você encontrar inclusive pela internet. Só que essa linha aqui, eu falei muito arriscado, eu não te aconselharia por ela, porque existe no mercado investidores dentro daquela mesma linha de investidores que eu comentei há pouco. Porém, esse perfil agora de investidor é aquele investidor, é tudo ou nada, já ouviu isso? Que eles trabalham realmente para ganhar tudo ou perder tudo. Existe isso no mercado, então eles não estão preocupados muito com garantias reais, eles não fazem muita exigência, mas onde é que está o diferencial deles? Taxas exorbitantes de juros. E geralmente esse povo tem uma equipe de atendimento ali, diga-se de passagem, com muita lábia, muita experiência, que vai convencer aquela pessoa a contratar aquele crédito. Entretanto, e geralmente o perfil que eles buscam é aquele empresário mais leigo, que não se atualiza, que não vem aqui no Finanças em Focos buscar conteúdos, e ele está ali uma presa vulnerável para esse tipo de gente. E eu confesso, eu tenho visto tantas pessoas, inclusive, entrarem em golpes, porque diante dessa flexibilidade ali de um nicho de mercado, sabe, mais agressivo, com muita resposta negativa por parte ali da pessoa que contrata o crédito, a gente vê os oportunistas, pessoas que também entram na mesma configuração desse mercado, mas o intuito é aplicar golpes e trazer grandes prejuízos para a sua empresa. Então eu digo assim, vale sempre a mesma regra: pesquisar, ler, trocar ideia, ou seja, buscar orientação de quem pode dar um parecer técnico a fim de que não corramos o risco aí de realmente ter prejuízos, tá? E eu cito mais um exemplo de fontes, né, como fidedignas para buscar um capital de giro. Eu digo de passagem, essa que eu vou citar, eu observo que ela tem uma crescente muito grande no Brasil. Até porque a gente vê que esse tipo de fonte,
ele subsidia muito assim as startups, esses projetos, sabe, inovadores, que eu vejo assim, eu fico encantado de ver como tem surgido tantas coisas brilhantes. Principalmente o que me motiva é de ver que por trás dessas ideias tem tantos jovens, tantas meninas e meninos novos aí, tão tenra idade, né, com tantos projetos incríveis, e cria essas startups, e eles buscam recurso em uma fonte chamada investidor anjo. É aquela pessoa que ele olha para o projeto, ele vê que tem uma brilhante ideia, tem um crescimento exponencial, tem um futuro muito glorioso, e ele investe então. Ele não torna sócio, tá? Ele é um investidor, ele chama investidor anjo. Então ele investe o capital naquele projeto, ele acredita, logicamente, que ele vai certificar de toda a viabilidade, implementação. Ele, por mais que ele não seja sócio direto ali no projeto, ele é coparticipante, ele acompanha cada etapa da implementação, ele dá opinião, ou seja, porque ele sabe que tem um capital ali em risco, em jogo, e obviamente que o intuito dele enquanto investidor é que aquilo realmente alcance os objetivos propostos ali e que o retorno financeiro dele aconteça. Mas o investidor anjo, ele é uma das modalidades que você pode pesquisar, tá? E aí vale dizer também que tem tantas empresas que se valem de pessoas que têm capital parado aí, pessoas físicas particular. Lógico, não entre pela onda de agiotagem, essas coisas só vai te trazer prejuízo. O que eu digo assim, encontrar uma pessoa próxima, que de repente, no momento crucial ali, decisivo daquele projeto, que não pode deixar de startar, você captar um recurso, e isso certamente fará a total diferença. E chegando então na conclusão deste assunto, deste vídeo, eu acredito que você já entendeu que em algum momento pode ser até que você diga: não, Luiz, eu não preciso de capital de terceiro, tá fluindo muito, que bacana, que legal, tá? Mas se algum momento na sua existência empresarial necessitar da busca de um capital de terceiro, eu acredito que essas dicas, elas devam ser observadas para que realmente você encontre a melhor fonte, com a melhor taxa, o menor risco possível e principalmente aplique de maneira correta esse capital, porque se você fizer, eu tenho certeza que fará com que o seu empreendimento vai crescer mais ainda, e eu sei que isso vai fazer a diferença para toda uma economia. Então, sucesso na sua jornada, continue conosco aqui no Finanças em Foco, e volto a dizer, se ainda não é inscrito no canal, inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Um abraço!